Opa, tudo jóia? Aqui é o Edu do Excel Descomplicado novamente para a nossa aula número 6, referente à agenda diária em Excel que a gente está fazendo, né? A gente já fez, inclusive, várias formatações condicionais nas aulas anteriores, né? Por exemplo, aqui a formatação da coluna de horários e também das bordas automáticas. Então, você já está um pouquinho acostumado, né, com as formatações condicionais, que são o assunto dessa aula aqui. Só que nessa aula, a gente vai aprender a como aplicar as formatações condicionais baseando-se nos dias, né, nos tipos de dias que a gente escolhe aqui. Assim como nossa planilha, né? Assim como a gente tinha na nossa planilha aqui. Então, nós escolhíamos um dia específico aqui, um tipo de dia, e o Excel aplicava uma formatação específica para aqueles dias, né, dependendo do que foi escolhido nessa célula. No entanto, vale muito ressaltar essa questão. A questão de que essas três células aqui receberão a nossa formatação condicional, entretanto, essas duas aqui, elas simplesmente dependem do conteúdo dessa célula aqui, ok? Então, a nossa célula do tipo de dia depende do conteúdo dela, obviamente, mas as demais, as duas de cima também. Então, independentemente do dia do mês ou independentemente do dia da semana, elas vão receber a formatação de acordo com o conteúdo da célula B3, que contém o nosso tipo de dia. Ou seja, nossa formatação condicional aqui ela é um pouquinho diferente, mas ela vai ser bastante fácil de entender. E aí eu vou te explicar aqui duas questões importantes, tá? Que principalmente tem a ver com a questão de diferenciação de células quando você tem muitas regras de formatação condicional aplicadas em um determinado local, um local muito específico. A gente pode usar nomes definidos para deixar a visualização das nossas formatações um pouquinho mais inteligentes, tá? Mais fáceis de identificar. Vamos lá, vamos aplicar primeiramente para essa célula aqui, né, que é a B3, então a gente vai começar por ela. Depois a gente vai subindo, tá? A gente vai fazer de B2 e de B1. Mas como a B3 ela já contém, no caso, o texto a ser analisado, então vamos começar por ela e já aplicar a formatação diretamente nela. Depois a gente entende, então, como replicar para as demais células aqui em cima. B3 selecionada, formatação condicional, nova regra. E aqui a gente pode utilizar essa segunda aqui, tá? Então, o valor da célula é igual a, e a gente pode simplesmente vir aqui e digitar um determinado valor, como, por exemplo, regular, feriado, fechado, um daqueles 5 valores que a gente definiu. No entanto, eu vou utilizar essa última aqui, que é de uma fórmula, porque as fórmulas são sempre mais adaptáveis, né? As fórmulas são sempre mais editáveis. Você pode colocar mais conteúdo aqui caso você pretenda no futuro modificar alguma interação da sua formatação condicional. Então vamos começar com uma fórmula. Toda fórmula começa com o sinal de igual, né? E o que a gente vai testar? O conteúdo de B3. Então a gente dá um clique em B3 e coloca um igual para definir qual é o conteúdo a ser testado. Aqui nós vamos começar com o nosso primeiro dia, que é o dia regular. Então, uma das alternativas seria vir aqui, colocar aspas duplas e digitar o texto regular. Ok? Então a gente está testando o texto, a gente sempre testa entre aspas duplas. O que vai acontecer nesse caso? Funcionaria perfeitamente bem, tá? No entanto, se a gente por acaso no futuro resolver trocar o nome desse dia e ele não chamar mais regular e sim, por exemplo, comum, a minha regra não vai funcionar mais, porque ela está presa ao texto fixo, regular, e não ao texto que vai ser alterado quando eu alterar esse texto lá na minha planilha de configurações. Ou seja, se você, o usuário da sua planilha, quiser alterar esse tipo de dia, ele não vai poder alterar para que a formatação não seja perdida, ou então você teria que criar uma forma, né, de fazer com que o seu usuário consiga alterar o dia da semana e ele continuar funcionando na formatação condicional com outro termo. E qual é essa fórmula? Simplesmente fazer referência à célula que contém esse nome. Então aqui, ao invés de colocar o texto, a gente vai dar um clique nesse botãozinho, vir aqui na planilha de configurações e, por exemplo, clicar aqui em F6, que é a célula que contém o texto regular, né? No caso aqui, ó, F6 é a célula que contém o texto regular. E aí agora a gente vai dar um clique aqui para voltar à janelinha. Perceba que o Excel vai analisar B3 se for igual ao conteúdo contido em F6. E aí nós podemos vir aqui em formatar e agora, se eu não me engano, esse preenchimento aqui ele é o terceiro azulzinho, né? A gente já tinha escolhido 3 tons de azul, se eu não me engano é esse, mas depois eu posso mudar se não for, tá? Então aqui eu tenho número, fonte, borda e preenchimento para alterar. Eu posso alterar vários de uma única vez na mesma regra, tá tudo bem? Mas no momento eu só quero mexer com o preenchimento, então eu vou trocar a cor do preenchimento aqui
vou dar um OK e eu consigo perceber aqui uma pré-visualização. Antes de finalizar, uma observação extremamente importante aqui. O Excel ele precisa analisar a célula B3 nesse momento, porque é ela que está selecionada. No entanto, quando a gente for fazer a replicação da formatação condicional, a abrangência um pouco mais estendida para essa linha toda, para ele analisar todos os demais dias do meu mês, eu preciso entender que o Excel precisa realmente analisar as demais células. A formatação dos demais dias aqui ela não vai depender só da célula B3. A da coluna C vai depender da C3. A formatação da coluna D vai depender da D3 e assim por diante. Perceba o que eu estou falando? Eu estou mudando o nome da coluna B, C, D, mas não estou mudando o número da linha, 3. Porque os meus dias, tipos de dias estarão sempre na linha 3. Então o que eu preciso tirar aqui? Eu preciso tirar o cifrão do B, da minha coluna, porque a coluna precisa andar. O Excel precisa analisar B, C, D e assim por diante, mas não as linhas, porque os meus dias estão só na linha 3, então a linha 3 permanece travada com o cifrão, tá? Config F6 também tem que estar travada, tá? Então F6 aqui tem que estar travado porque só existe uma única célula a ser analisada na planilha config, tá? Então é a célula onde está escrito o texto regular. A gente vai dar um OK aqui e ver o que acontece. Aparentemente nada, porque a gente tem o texto feriado, né? Mas quando a gente vier aqui trocar para regular, por exemplo, a gente consegue ver a formatação sendo aplicada aqui dentro. No entanto, essa formatação não está abrangendo, por exemplo, a minha linha toda, né? Ainda que a regra esteja analisando a linha toda, ela não está sendo aplicada para a linha toda porque a gente não trocou a abrangência. Então, com essa célula selecionada, vamos dar um clique em formatação condicional e gerenciar regras. E aqui, tá vendo que o Excel vai aplicar apenas a célula B3, porque foi a única selecionada no momento da aplicação. A gente vai dar um clique aqui, ó, e vai selecionar então todas as células que fazem parte aqui dessa linha 3 que contenham os dias, os tipos de dias, ou seja, até a célula AF aqui. Então o intervalo selecionado de abrangência agora vai de B3 até a AF3. Vamos dar um OK e agora todas as células que contêm o texto regular serão formatadas com esse tomzinho de azul. Joia, só que aqui antes de prosseguir, eu quero te mostrar uma coisa bastante legal. Nós temos 5 tipos de dias, então são 5 regras diferentes para esse intervalo, 5 para esse e 5 para esse, porque são cores diferentes. E aí quando você tem muitas regras, na hora de visualizar essas regras, você vai visualizar um monte de células diferentes ali. F6, F7, F8, tudo mais. Não seria bacana se você conseguisse visualizar nomes que te lembrassem da regra que você acabou de aplicar, para que quando você pudesse modificar quando você quisesse modificar essas regras, você conseguisse entender melhor a referência a cada uma delas, a referência contida em cada uma delas, ou então uma pessoa, um terceiro, na hora de modificar essas regras, ficaria muito mais fácil para ele tentar identificar o que está acontecendo. Além disso, deixaria a planilha um pouquinho mais limpa. E é isso que a gente vai fazer, tá? Então, veja bem, ao invés de a gente referenciar a célula F6, a gente vai dar um nome para ela, um nome mais amigável, que é um nome definido. Então, a gente pode dar um nome específico personalizado para cada célula. Então, com a célula F6 selecionada, eu vou vir aqui na caixa de nome, tá? E eu vou digitar aqui para ela tipo dia 1, sem espaço, tudo junto, tá? Tipo dia 1. Para eu identificar, eu vou dar um Enter, tá? E agora essa célula aqui, além de F6, ela recebeu um nome próprio, tá? Tipo dia 1. Eu posso vir aqui na F7, por exemplo, fazer a mesma coisa. Aqui eu vou colocar tipo dia 2, certo? Tipo dia 2, para eu saber que essa célula aqui é tipo dia 2, é F7. Tem outra maneira, tá, de colocar nomes. Então eu vou vir aqui na F8, eu venho aqui na guia Fórmulas, tá? Dentro do grupinho Nomes Definidos, eu posso clicar nesse botãozinho aqui, ó, Definir o nome. E aí o Excel vai abrir essa janelinha. Por padrão, ele vai buscar o nome da célula, tá? Mas você pode tirar esse nome fechado aqui. E aqui eu vou colocar tipo dia 3, por exemplo. E a referência aqui você percebe que é a célula F8 da planilha config, tá? Então, por quê? Porque eu estou com ela selecionada. Eu selecionei ela antes de clicar, né? Vamos dar um OK aqui. Existe uma outra maneira também. Então, com a F9 aqui, eu posso dar um clique aqui nos nomes definidos, tá? Dar um clique aqui em gerenciador de nomes e eu consigo ver todos os nomes aqui. Posso clicar em novo, ele vai abrir justamente aquela janelinha que a gente viu agora há pouco, tá bom? Tipo dia 4. E vamos dar um OK. Certo? Tipo dia 4 aparece aqui. Todos os demais dias aparecem aqui também. Não só os dias. Qualquer nome definido que eu colocar, que eu inserir na minha planilha, vai aparecer aqui. E aí o valor atual dele, ou seja, o valor contido na célula,
a referência, né, a que células esses valores se referem, né, esses nomes definidos se referem, e onde a aplicação no caso desses dias. Né? Então, escopo, pasta de trabalho, ou seja, esse nome refere-se à minha pasta de trabalho inteira, e não uma planilha específica. E, obviamente, é isso que a gente quer, porque a gente quer que a gente puxe da planilha de config na planilha de janeiro e dos demais meses. Então, esse nome precisa ser reconhecido na pasta de trabalho inteira, e não é apenas uma única planilha. Né? Fechar aqui. Vamos aqui no último, eu vou vir na caixa de nome mesmo, tá? Então, tipo dia 5, só para a gente definir aqui nomes específicos para os nossos dias. E aí, vindo aqui na planilha do mês, a gente dá um clique aqui na célula onde tem a nossa formatação condicional, página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. E aqui, ao invés de config 6, F6, que é a célula minha F6 da planilha config, eu vou colocar esse nome que eu acabei de definir para ela, que é o tipo dia 1. Sem aspas, porque é um nome definido. É uma referência. Referência não tem aspas, tá? A gente não está mexendo com texto. A gente está buscando o valor contido nesse nome definido aqui, ó. Tipo dia 1. Ok? Ok? Tudo continua funcionando perfeitamente, porque tipo dia 1 é justamente essa célula aqui, F6. E aí, como a minha formatação condicional não está restrita a um texto, e sim ao conteúdo de uma determinada célula, por exemplo, eu venho aqui e vou colocar férias. Deixa eu colocar um zoom maior aqui para a gente enxergar melhor, né? Vamos trocar lá então de regular para comum, tá? Comum. Então a gente coloca comum aqui. Se eu tivesse feito isso, eu teria que vir na minha formatação condicional e trocar todas as regras que eu tivesse para o texto comum, que é um texto fixo. Mas não. Agora, como a nossa formatação condicional é validada através de uma lista suspensa, a gente consegue ver o nome comum aqui e ele é formatado, porque a minha formatação não depende do texto em si, mas do conteúdo que está nessa célula que eu referenciei. Né? Então fica bem mais bacana dessa maneira. Isso faz com que o usuário consiga trocar os nomes dos dias e conseguir fazer com que os dias sejam referenciados aqui. O que a gente vai fazer aqui agora? Novas regras de formatação condicional para os demais dias. Poxa, Edu, a gente vai fazer o processo todo de novo, dia por dia? Tem uma forma muito mais simples, tá? Então, com qualquer célula aqui desse meu intervalo, onde está a minha formatação condicional selecionada, eu dou um clique em formatação condicional, venho gerenciar regras, e aqui você vai perceber que selecionando uma regra que eu tenho aqui, você consegue habilitar esse botãozinho regra duplicada, ou duplicar regra, que seria o mais correto, né? Mas a gente dá um clique aqui, a gente duplica a nossa regra. Basicamente a mesma coisa, a mesma regra. E aí é muito melhor isso aqui, porque o nosso termo específico é o mesmo, tá? Então a gente vai buscar em B3 um tipo de dia, só que não é mais o dia 2, tá? Vamos editar aqui de baixo, por exemplo, só para ficar na ordem, né? Não faz diferença, tá? Qualquer ordem aqui, mas só para ficar 1, 2, 3, 4, 5 mais bonitinho, né? Então vamos dar 2 cliques aqui, e ao invés de tipo dia 2, a gente vai colocar agora tipo dia 1, a gente vai colocar tipo dia 2. Mas a análise é a mesma, na célula B3. E aí no tipo dia 2, nós vamos colocar aqui esse amarelo, se eu não me engano, que é o amarelo mais clarinho, né? De preenchimento. Vamos dar um OK e um OK. Lembrando também que a minha abrangência, né, o campo de aplicação continua o mesmo, porque eu fiz uma duplicação. Então eu só mudei o tipo de dia e só mudei o preenchimento. OK. E agora, por exemplo, toda vez que for tipo dia 2, aqui não tem nenhum, né? Tipo dia 2 é feriado. Então a gente trocou aqui, o sábado é feriado, dia 1º de janeiro é feriado. Quando eu clico aqui, ele recebe então a minha formatação condicional. E o processo é muito simples para os demais. Gerenciar regras, vem aqui tipo dia 2, por exemplo, duplico, pego esse tipo dia 2, se eu quiser posso jogar lá embaixo, tá? Não faz diferença, tá? Usa esses botõezinhos aqui, não vai fazer diferença pra gente, tá? Tipo dia 3 agora, tipo dia 3, se eu não me engano, é um verdinho, né? Então vamos colocar esse tom de verde aqui, OK, OK. E OK, só mudo isso. Então agora quando está fechado, que é o tipo dia 3, não é verde não, é laranja, né? Vamos trocar aqui, tá? Gerenciar regras, 2 cliques aqui, formatar e vamos trocar para laranja. Aí, certinho. Então toda vez que for fechado é um tom de laranja. E aqui toda vez que for férias é um tom de verde claro que a gente está utilizando, né? Que é esse terceiro verdinho ali, o verde intermediário. Vamos fazer a mesma coisa, tá? Formatação condicional, gerenciar, vamos copiar aqui essa regra, se eu quiser eu posso jogar lá embaixo, só para deixar mais organizadinha. Tipo dia 4, formatar, vamos trocar a tonalidade do verde, que é esse aqui se eu não me engano, vamos dar um OK, OK e OK novamente, certo? Então toda vez que eu trocar agora para férias, é isso? Férias, eu vou ter um tomzinho de verde aqui. E por fim agora, o tipo dia 5, né? Vamos ver aqui, duplicar, jogar ele lá embaixo.
E formatar ele aqui, trocar para tipo dia 5, formatar aqui, e agora vamos colocar um tomzinho de cinza. Eu vou colocar esse segundo tom de cinza aqui. Eu acho que é um pouco escuro, ou esse aqui, né? Um segundo tomzinho de cinza aqui, esse intermediário, eu não lembro qual que eu coloquei, mas depois a gente muda se for necessário. Ok, ok e ok. Então toda vez que agora eu definir outro, que é o meu tipo de dia 5, eu tenho uma tonalidade diferente. Maravilha, então. Deixa eu só diminuir o zoom aqui para a gente conseguir enxergar mais um pouco da nossa planilha. Maravilha. Agora, deixa eu colocar aqui fechar, feriado, tá? Eu quero fazer com que essa formatação seja jogada para cima com uma outra cor, obviamente, só que, na verdade, eu não tenho que analisar os dias da semana para que eu consiga cores diferentes. Essas duas células elas vão depender do conteúdo dessa aqui. A gente pode fazer um processo bem parecido, fazer uma duplicação de regra, tá? Então eu venho aqui na minha célula, na minha célula, né, pertencente à linha 3 ainda, porque é a única que tem formatação, gerenciar regras, e eu vou pegar esse tipo dia 1, tá? Que a gente tem aqui, e eu vou duplicar. Ok, então ele está aqui em cima, né? Tipo dia 1, continua 1, 2, 3, 4, que eu dupliquei e veio aqui para cima. Então é nesse aqui que eu vou mudar. Continua tudo igual. Eu ainda quero analisar a B3 e ainda quero analisar se ela é do tipo dia 1, porque a gente está começando tudo de novo, só que para segunda coluna, para segunda linha, desculpa, a linha intermediária, né? O que eu vou mudar? Eu vou mudar apenas o formato. Então aqui eu vou colocar um tom de azul um pouco mais escuro na minha formatação, dá um ok, e a abrangência. Porque agora a minha abrangência não é mais de B3 até a F3, não, agora a minha abrangência é de B2 até a F2. Ainda que eu vá analisar as células da B3 para identificar a minha regra, a condição da minha regra, a aplicação dela, agora, essa regra específica, tem que ser voltada à linha B2, à linha número 2. Ok? Vamos voltar aqui e vamos dar um ok. Tá vendo? Então agora eu tenho ali em cima, por exemplo, toda vez que eu coloco regular, a linha de cima também é formatada. Então se eu vier aqui em feriado, por exemplo, colocar regular, agora o regular também é formatado aqui em cima, baseando-se, no caso, nessa formatação, baseia-se no conteúdo dessa célula aqui. E aí, como a gente já tem uma regra para a linha 2 aplicada aqui, é muito mais simples. A gente vem em formatação condicional, gerenciar regras, a gente já tem a nossa regra pronta aqui. Poxa, Edu, cadê as outras? Quando você clica aqui em uma célula, né, que contém uma única formatação condicional, o Excel vai exibir apenas uma, porque o padrão dele é exibir as regras da seleção atual. Mas se você vier aqui, por exemplo, colocar esta planilha, então o Excel vai exibir todas as regras da planilha, ou seja, são muitas. Então você vê que facilita bastante, inclusive aquelas das bordas, né? Então você vê que facilita bastante aqui, caso você coloque algo mais, digamos assim, identificável. Então, tipo dia 1 é muito mais identificável do que uma célula aleatória, né? Fica mais bonito de se ver, mais interessante, mais inteligente de se deduzir. No entanto, eu quero a seleção atual justamente para não ter esse monte de fórmula sendo exibida aqui. Então eu tenho aqui essa que eu acabei de criar, basicamente eu vou duplicar ela, agora ela já está com o intervalo perfeito, tá? É esse intervalo mesmo da linha 2. A única diferença é que eu vou mudar o tipo agora, né, a minha redescrição da regra, o tipo dia 2, e mudar a minha formatação, porque o tipo dia 2 agora tem uma formatação um pouco mais amarelada, né? Se eu não me engano é esse amarelo aqui, esse tom de amarelo aqui, não, o tipo dia 2 é laranja? Não, é amarelo mesmo, né? Então vamos dar um ok, ok e ok. Aí o tipo dia 2 aqui, que é o feriado, né, no caso é um amarelo, se eu não me engano é essa cor mesmo, isso, o amarelo intermediário. E aí se eu definir aqui então, por exemplo, feriado, agora eu tenho o amarelinho aqui em cima. Joia, vamos continuar então, formatação condicional, gerenciar regras, duplicar, e aí eu vou jogar essa regra que foi duplicada lá embaixo, tá? Dia número 3, agora o processo é bem parecido, formatar e vamos colocar o nosso segundo tom, o tom intermediário, que no caso é o laranja para o dia 3, né? Vamos dar um ok, o intervalo é o mesmo, só mudou a regra e a formatação, ok, ok. Perceba que ele já aplicou aqui em cima. Para poupar um pouquinho de tempo, eu já vou duplicar a regra dos outros 2 dias e aí assim que eu terminar a gente continua o vídeo. Maravilha, então, já fiz aqui as demais regras, tá? Então, por exemplo, férias a gente tem um tom de verde e o outro a gente tem um tom de cinza. E agora a gente só tem a linha de cima, né? Então a gente vai pegar essa aqui, a linha de baixo, e fazer basicamente a mesma coisa, gerenciar regras, e a gente vai pegar, por exemplo, tipo dia 1, duplicar. Vamos deixar ele aqui mesmo, porque depois ele não vai mais pertencer a esse intervalo. E aí a gente vai analisar a mesma coisa, tá? Se B3 pertence ao dia 1, só vamos mudar o formato aqui, porque aqui em cima eu tenho uma tonalidade bem mais escura, né? Então aqui em cima, por exemplo, eu vou colocar esse tom mais escuro de azul, vamos dar um ok, ok.
E a abrangência também vai ser alterada, porque a gente não vai pintar a linha 2. Você pode inclusive fazer isso manualmente, tá? Então a gente vai colocar aqui de B1 até a AF1, que compreende, no caso, a primeira linha, né, que vai de B1 até a AF1. Ok. Perceba ali em cima que toda vez que for regular, o Excel vai aplicar então essa tonalidade de azul mais escura. Eu acho que esse azul está bastante escuro, mas é realmente esse que eu escolhi, né? Então vamos deixar assim mesmo. O que vai acontecer aqui, por exemplo? Você pode mudar junto com a formatação condicional, na mesma regra, a fonte. Então, se for um preenchimento escuro, você pode definir uma fonte clara, como a cor branca também. Nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte, vamos selecionar essas duas linhas aqui. Para as duas, a gente vai colocar um tom de fonte, né, uma cor de fonte branca. Aqui embaixo a gente pode deixar até preto, se você preferir. Mas vamos deixar por padrão tudo branco. Mas, se você quiser, pode fazer essa diferenciação de fonte escura e fonte clara, dependendo da cor de preenchimento, na própria regra de formatação condicional, tudo bem? Vamos lá. Então, aqui a gente já tem essa regra aplicada, a gente vai fazer a mesma coisa, tá? Então, regra duplicada, aqui a gente vai colocar, por exemplo, o tipo dia 2, e o tipo dia 2, no caso, são os dias de feriado, né, que são os amarelos. Então a gente vai colocar aqui um preenchimento amarelo, que é esse preenchimento quase ouro aqui, ok, certo? Então eu vou fazer para as demais regras para poupar um pouquinho de tempo de vídeo, já que você viu como fazer esse procedimento de duplicação de regras. Perfeito, então, tudo funcionando. Deixa eu só trocar esse tom de azul intermediário. Não precisa clicar no azul para trocar o tom de azul, viu? Porque a regra está aplicada na linha toda. A diferença é que aqui não há a aplicação da regra porque não condiz com a nossa regra, tá? Mas a regra está aplicada aqui também, tudo bem? Só trocar esse tom de azul aqui para um tom um pouquinho mais escuro, tá? Vamos colocar esse tom mais escuro aqui, só para deixar uma diferenciação um pouquinho mais padronizada. Beleza, e aí fechamos. Dias regulares agora vão fazer com que todas as 3 células sejam trocadas, mas aqui é um feriado, e vamos pegar aqui, por exemplo, e trocar para regular para deixar branquinho. Terça-feira é outro, fica cinza. E se você mudar os nomes aqui, eles vão aparecer também na lista suspensa e também serão formatados, porque a nossa formatação agora depende exclusivamente da referência à célula e não de um conteúdo fixo dentro da formatação condicional. Joia, então, deixa eu só salvar essa planilha aqui como agenda 06, referente à aula 6, né? E aí na próxima a gente continua então para fazer a formatação aqui do nosso intervalo de agendamento de acordo com a condição que a gente estabelecer aqui, né? Então a gente vai mostrar para o usuário, né, duas opções, se ele quer formatar apenas o cabeçalho, que é o que a gente fez até agora, ou então a coluna completa, para que outra cor seja aplicada também à coluna, e a gente vai fazer isso na próxima aula. Te vejo então na próxima aula. Como de praxe, é só acessar a descrição do vídeo para conferir os links de download dos arquivos utilizados até o momento e também algumas aulas específicas sobre conteúdos que talvez sejam interessantes para você, relacionados ou não às aulas que a gente teve até o momento, ok? Até lá então, abraço, até mais!